queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim trazer para vocês as previsões astrológicas para 2021 para os nascidos sob o signo ou ascendente de Gêmeos. Não, as previsões não são as mesmas. No finalzinho do vídeo eu vou falar sobre as previsões para o ascendente em Gêmeos e durante a maior parte do vídeo eu vou falar sobre as previsões para os nascidos com o Sol em Gêmeos. Mas a gente vai falar sobre ambos aqui nesse vídeo. O que 2021 reserva para esses nativos? Bom, 2021 parece ser um ano positivo para os geminianos. A gente tem Júpiter entrando em Aquário, que é um signo que vai muito bem com o signo de Gêmeos, e Saturno entrando em Aquário, que também vai muito bem com o signo de Gêmeos. O que isso significa? Aquário é um signo do elemento ar, assim como Gêmeos é, e com estes dois planetas, né, que falam de expansão e consolidação, num signo que funciona da mesma maneira, que é do mesmo elemento do signo de Gêmeos, a gente tem uma possibilidade, uma tendência, uma abertura para crescimento em Júpiter e crescimento sustentável em Saturno. Isso é maravilhoso, óbvio que é. Com trígonos, as oportunidades caem no colo da gente. A gente precisa claramente fazer uso dessas oportunidades, a gente precisa lançar mão delas, mas as portas estão abertas, as coisas fluem, o que em si já é uma bênção, né? Júpiter vai entrar em Aquário no dia 17 de dezembro. No dia 19 de dezembro, Saturno entra em Aquário e eles vão se reunir nesse signo, os dois, a 0 graus de Aquário no dia 21 de dezembro, dando início a um novo ciclo social que vai indicar uma orientação maior a tudo aquilo que é afim ao signo de Gêmeos. Comunicação, intelecto, informação, transmissão de mensagem, conexões. Júpiter e Saturno vão se encontrar em signos de ar pelos próximos 200 anos, colocando uma ênfase muito importante neste elemento, que é o mesmo elemento de Gêmeos, o que vai facilitar o crescimento e a expansão dos nativos desse signo. Bom, principalmente os nascidos entre 21 de maio e 7 de junho vão ter uma oportunidade de consolidação desse crescimento. Por que principalmente estes nativos no ano de 2021? Quer dizer então que todos os outros vão só crescer sem possibilidade de consolidar? Não necessariamente, só que essa possibilidade de consolidação pode não vir para os outros nativos este ano. Porque esse ano, o planeta da consolidação, Saturno, ele vai transitar somente alguns graus de Aquário e vai tocar somente o Sol de alguns nativos de Gêmeos. Saturno vai continuar em Aquário ainda durante todo o ano de 2022 e início de 2023. Então a oportunidade de consolidação vai vir para todo mundo. Mas esse ano a expansão é para todos e a consolidação é para um grupo. O que é importante a gente fazer com Júpiter e Saturno em Aquário se nós somos geminianos? Vamos investir em ideias, comunicação, contatos, tecnologia, soluções que viabilizem relações sociais ou grupais de uma outra maneira. Temos um novo normal após a pandemia que vai se expandir com a presença de Júpiter e Saturno em Aquário e posteriormente se encontrando em elementos de ar, signos de elemento ar, e a gente precisa investir nisso. Que melhor do que os geminianos para fazê-lo, para ajudar, para contribuir nesse processo. A gente vai ter 2 períodos durante o ano que são importantes para os geminianos. O primeiro deles é uma quadratura entre Júpiter em Aquário e Urano em Touro, mas que vai fazer um trígono ao Sol desses nativos. Aqui a gente tem
a possibilidade do surgimento de uma oportunidade de crescimento e expansão inesperada. Talvez exija algum risco, que a gente abrace algum risco para poder aproveitar essa oportunidade. Mas eu diria que, como Júpiter está envolvido com Urano, existe uma boa dose de sorte aí. Então, aqueles que puderem devem considerar, sim, tomar algum risco se a oportunidade que surgir parecer algo assustadora. Ou pode ser só que ela surja e que seja algo totalmente inesperado, mas é algo que vai te motivar, que vai te deixar muito otimista e que dificilmente você vai ficar tentado a não abraçar. Eu acho que você vai abraçar, sim. E aí a gente tem Saturno fazendo quadratura com Urano em 3 momentos do ano. A primeira delas, um mês depois da quadratura entre Júpiter e Urano. Ou seja, dia 17 de janeiro a gente tem essa oportunidade que surge do nada, que é uma oportunidade que vai falar de crescimento e expansão para os geminianos. E no dia 17 de fevereiro a gente tem uma quadratura entre Saturno e Urano, que também vai fazer trígono ao Sol dos geminianos, mas que é uma quadratura que fala o seguinte: para você crescer é preciso romper com algumas coisas. E aí, como o aspecto com o Sol dos geminianos é de trígono, a pergunta é a seguinte: vamos deixar esse Urano em Touro, esses hábitos, essas falsas seguranças para trás, para a gente poder dar um passo para o futuro e crescer de forma consolidada? É uma troca pelo familiar, entre o familiar e conhecido, pelo novo e desconhecido. Mas é um novo e desconhecido que te eleva. Então não tem por que você não abraçar essa troca. Vai causar crise? Provavelmente, porque é uma quadratura entre Saturno e Urano. Mas não perca de vista o seguinte: o mundo pode estar desabando à sua volta. Para você, especialmente se você nasceu entre 21 de maio e 7 de junho, para você, essa crise é uma oportunidade. E você não pode perder isso de vista, porque se você focar na crise, você vai perder a chance. Não é isso que a gente quer, né? Bom, a gente precisa falar aqui também, né, que as abordagens com Saturno quadrado Urano, para o que quer que seja, elas tendem a ser pouco usuais, tá? Elas podem ser inconvencionais, não convencionais, mas são necessárias, né? A gente tem que considerar o que é realmente autoridade dentro do contexto atual. O que é influência? O que é poder? Urano quadrado Saturno, ele vai questionar isso. Aquilo que você conhece como autoridade, influência e poder, agora não está mais definido pelo que costumava estar, por dinheiro, status ou posição social. O valor, a moeda, agora é outra. É a informação, a comunicação e o acesso, a influência. E é isso que você precisa ter em mente, tá? Você precisa decidir de uma certa forma como você vai consolidar o seu avanço, mantendo o seu progresso no ano, mantendo essas informações em mente. Essa quadratura entre Saturno e Urano vão acontecer 3 vezes, 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro, né? E, como eu tinha comentado, ela vai afetar os nascidos entre 21 de maio e 7 de junho, e se eu for bem específica, ela vai ser muito forte para os nascidos entre 27 de maio e 6 de junho, tá? Agora a gente tem que falar da parte que pede uma atenção aos geminianos, né? Júpiter vai entrar no signo de Peixes brevemente entre maio e julho. E a gente vai ter aqui uma tendência a sobreestimar as nossas possibilidades, as possibilidades de uma situação, as nossas capacidades e os nossos recursos. O que vai acontecer? Júpiter, quando entrar no signo de Peixes, que não é um signo que fala bem a língua de Gêmeos, ele vai fazer uma quadratura ao Sol de vocês, que vai gerar
pode gerar uma ideia a respeito de si próprio que não corresponde à realidade, a respeito da situação que não corresponde à realidade, a respeito de relacionamentos que não correspondem à realidade. Eu tô falando agora com aqueles que nasceram entre 21 e 25 de maio. Vocês precisam estar muito atentos. Com o quê? Com sonhos, com ilusões, com promessas que parecem maravilhosas, mas não têm a menor chance de se realizar. Até que ponto a tua fé realmente pode te levar aonde você quer chegar? Essa é a pergunta, tá? Uma outra coisa que costuma causar Júpiter quadrado Sol é preguiça. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não deixar passar oportunidades importantes nesse período, porque a gente está muito autoindulgente. A gente não quer trabalhar, não quer se esforçar, a gente quer se tratar bem. Se tratar bem vale a pena? Vale. Mas a gente tem que ter em vista que a gente pode estar perdendo algumas oportunidades em função disso, tá? Uma outra coisa muito importante é que vocês precisam sempre se perguntar, quando Júpiter está num signo de água fazendo quadratura ao seu Sol, se aquilo que você está considerando uma grande intuição, é desejo, é crença ou é medo. Até porque nós precisamos lembrar que Netuno ainda está em Peixes, fazendo quadratura ao Sol de um outro grupo de geminianos, aqueles que nasceram entre 7 e 16 de junho. E aí Netuno em quadratura ao Sol, ele nos deixa um pouco perdidos, porque ele está dissolvendo algumas estruturas e defesas egóicas que a gente tinha em curso, que a gente usou até agora, que funcionou e que agora deixou de funcionar. O problema é que Netuno, antes dele trazer o novo, ele dissolve o que está em curso, o que está ali, o que existe, e fica aquele espaço ali onde a gente fica tudo nublado, a gente não consegue enxergar as coisas direito antes de se tornar outra coisa. Ele dissolve, mas ele não coloca necessariamente uma outra coisa no lugar imediatamente. Então a gente fica confuso, a gente pode ficar sem direção e a gente também pode se iludir facilmente a respeito dos outros, das possibilidades, das situações, das relações. Então vocês ainda precisam estar atentos à energia de Netuno, porque o momento é de mudar sim, mas no processo de mudança haverão confusões para as quais você precisa estar atento, especialmente se você nasceu entre 7 e 16 de junho. Algumas datas importantes para os geminianos. De 20 a 27 de abril a gente vai ter um grande aspecto no céu que vai envolver Saturno em Aquário e Urano em Touro, tá? Aqui, os nascidos entre 21 de maio e 5 de junho precisam estar atentos, porque esse é um aspecto que fala de oportunidade, porque esse Saturno vai estar fazendo trígono ao Sol de vocês, mas fala de romper com muita coisa, fala de muita necessidade de segurança ou de muitas coisas associadas à matéria Touro, que pode prender a gente, impedir a gente de progredir por causa daquilo. Uma proposta de trabalho que de repente você recebe para ganhar fortunas, mas que não está alinhado com o teu propósito de crescimento. E você pode ficar ali numa situação onde você não sabe o que fazer. Aceito pelo dinheiro ou sigo aquilo que está alinhado comigo e no que eu acredito. São conflitos dessa natureza que podem acontecer. Agora, é um conflito que, outra vez, vai derivar em crescimento, porque esse Saturno está fazendo trígono com o Sol de vocês. Então, o crescimento é inevitável. Entre 28 de junho e 5 de julho, os nativos que nasceram entre 25 de maio e 3 de junho vão ter um momento tenso. No céu, a gente vai ter outra quadratura entre Saturno e Urano. Agora, a gente vai envolver oposição com Marte em Leão, vai envolver quadratura com Vênus em Leão, vai envolver uma série de coisas. Então, assim, o aspecto é tenso, mas a gente tem que lembrar de novo que esse Saturno ali
tá fazendo trígono ao Sol de vocês, então não importa o que vem abaixo, vocês se seguram e continuem com o olho na meta de vocês, porque aquilo que tá vindo abaixo vai dar lugar ao crescimento sustentado de vocês, que é o que a gente tá querendo, né? E 28 de dezembro a gente vai ter a última quadratura entre Saturno e Urano, vai afetar especialmente os nascidos em 31 de maio e 4 de junho, e vai dar um fechamento àquilo que teve início lá atrás, em 17 de fevereiro, e que vai efetivamente permitir que a gente possa entrar num outro nível, num outro patamar de crescimento. Vocês, geminianos, vão ter 3 eclipses no signo de vocês esse ano. Vocês vão ter um eclipse no dia 26 de maio, outro no dia 10 de junho e outro no dia 4 de dezembro. Eclipses são eventos que não necessariamente são negativos, mas que disparam grandes mudanças. Geralmente, eles vêm disparar mudanças quando a gente já tem trânsitos ativos ou quando eles tocam algum ponto ou ângulo importante do nosso mapa. O eclipse do dia 26 de maio vai ser um eclipse lunar, que vai acontecer a 5 graus de Sagitário e vai afetar o Sol dos nascidos entre 23 e 30 de maio por oposição. Então, ele é um signo, é um eclipse importante que vai ativar aquela área da sua vida onde você tem Gêmeos e Sagitário. No dia 10 de junho, a gente vai ter um eclipse solar a 19 graus de Gêmeos, que vai afetar o Sol dos nascidos entre 7 e 13 de junho. E no dia 4 de dezembro a gente vai ter um outro eclipse solar, que vai acontecer a 12 graus de Sagitário e vai afetar o Sol dos nascidos entre 31 de maio e 6 de junho por oposição. Se esses eclipses vão ser tensos ou não, a gente vai falar disso depois ao longo do ano e você vai ficar sabendo porque, obviamente, você vai me seguir aqui, ativar a notificação, fazer tudo aquilo, né? Porque senão você não vai saber. Mas você precisa saber que essas são datas importantes para você. Mercúrio esse ano, o regente de vocês, vai ficar retrógrado no seu signo. Isso é muito relevante. Gente, quando o Mercúrio fica retrógrado, é todo um tema, a questão das comunicações, dos transportes, das mensagens, muita oportunidade de mal entendido, muita oportunidade de conflito. O nosso pensamento e o pensamento coletivo não está funcionando da maneira como ele funciona normalmente, o que causa revisões, demoras, atrasos, enfim. Tendências e necessidades de olhar para trás e ver, rever, reconsiderar. Mercúrio em Gêmeos, Mercúrio retrógrado é conhecido por trazer de volta a gente do passado, por não levar adiante determinadas coisas que começam com Mercúrio retrógrado e também por que a gente retoma coisas que foram iniciadas anteriormente, mas que a gente deixou para lá. Quando Mercúrio fica retrógrado, de repente surge aquela ideia, a gente retoma aquilo. Bom, como Mercúrio rege o signo de vocês, essa retrogradação de Mercúrio em Gêmeos vai ser muito importante para vocês. Por isso eu vou recomendar que você esteja atento à energia da retrogradação, não somente durante o período de retrogradação, mas que você inclua também o período de sombra. O que é o período de sombra? É quando Mercúrio chega no grau que ele vai terminar a retrogradação e quando ele vai até o grau onde ele vai começar a retrogradação. Esse ano, isso vai acontecer entre 14 de maio e 7 de julho, tá? Você vai ter a retrogradação em si, ela começa no dia 29 de maio, termina no dia 22 de junho, porque o período de retrogradação são 3 semanas, tá? Mas no dia 14 de maio, ele vai atingir 16 graus de Gêmeos. E no dia 7 de julho vai ser quando ele finalmente terá voltado ao grau 24 de Gêmeos. Ele vai retrogradar entre 16 e 24. E aqui eu não vou falar para você que essa retrogradação é importante para os nascidos entre. Por quê? Porque está acontecendo no seu signo e Mercúrio retrógrado. É sempre bom a gente ter uma dosezinha adicional de cuidado, né? Eu quero que você tenha essa dosezinha adicional de cuidado. Bom, falando do amor e das finanças para vocês esse ano, a gente tem
Um período que é sumamente importante para o amor e finanças, que vai de 8 de maio até 28 de maio. Por que eu tô parando ali no 28 de maio? Na verdade, esse período ele vai até 1º de junho, mas como 28 de maio começa a retrogradação de Mercúrio, eu não quero que você considere ali 28 e 29 de maio como dias em que você ainda poderia, 28, 29, 30 e 1º como dias que você ainda poderia fazer alguma coisa. Não, prefiro manter você no lado seguro da previsão. Entre 8 e 28 de maio, tá bárbaro pra você em tudo que se refere a finanças, amor, relacionamentos, tá bombando. Períodos a evitar: 25 de fevereiro a 20 de março, 21 de julho a 15 de agosto e 7 de outubro a 4 de novembro. Agora, ações, decisões, movimento, iniciativas, lançamentos. O período de vocês é entre 3 de março e 22 de abril. Olha que lindo! Não toca nem o período de sombra de Mercúrio retrógrado. Tá bárbaro, ótimo para dar início a novos projetos, para fazer novos lançamentos, tomar decisões. Excelente período. Evite entre 29 de julho e 13 de setembro, e entre 13 de dezembro e 24 de janeiro de 2022, tá? E obviamente, gente, período de Mercúrio retrógrado é um período pra gente simplesmente dar aquela parada e tentar finalizar o que já está começado sem começar nada novo. Não é um período pra começar nada novo. E se você tem ascendente no signo de Gêmeos, o que você pode esperar para esse ano? Bom, Júpiter e Saturno vão estar transitando a sua casa 9. E a casa 9 é uma casa que fala de oportunidades. Ela é uma casa que fala de expansão, de crescimento, dos mesmos assuntos que fala Júpiter. Então, quando Júpiter entra na casa dele, a gente tem um desejo maior de explorar novas opções, novos mercados, novas culturas. A gente quer aprender, a gente quer se expandir mentalmente, a gente quer viajar, ainda que seja só intelectualmente, através de um livro, através das mídias sociais, seja como for. É um período em que a gente quer se enriquecer, a gente está precisando dessa troca com aquilo que não está no nosso meio ambiente direto, que está distante, né? Por isso a gente fala de países estrangeiros, a gente fala de outras culturas com Júpiter na 9, né? Então, assim, é um período em que a gente quer engrandecer os nossos horizontes, aumentar os nossos acessos e viabilizar novas experiências para nós mesmos. A gente está super otimista sobre o futuro e isso é muito legal, porque isso ajuda a gente a nutrir o nosso sentido de independência. Só que Saturno também vai entrar na casa 9, né? Como é que vai funcionar isso? Júpiter entra antes, Júpiter entra com Saturno, eles caminham juntinhos ali por algumas semanas, depois Júpiter vai embora e Saturno fica ali. O que acontece com isso? Eu acredito que na medida em que Júpiter for abrindo novas experiências para vocês, novas oportunidades, inclusive de viagem para vocês, vocês vão entrar em contato com algumas das crenças que vocês carregam e vão rever a utilidade, a aplicabilidade dessas crenças na vida de vocês. Com isso, eu acho que vocês vão ter alguns questionamentos, algumas crenças que vocês vão deixar para trás, em pró de quê? Dessa expansão jupiteriana que abre esse caminho para vocês. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, não. Às vezes a gente tem que passar por esse processo de atualização de crenças mesmo, né? É sempre, de tempos em tempos, a gente precisa fazer essa revisão para saber se aquilo que a gente pensa, crê, né, aposta ainda vale. Você que tem ascendente em Gêmeos, você vai ter um período excelente para lançar novos projetos, que é entre 3 de março e 24 de abril. Um período excelente para investir em relacionamentos, aparência, conexões, beleza, que é entre 8 e 25 de maio. E você precisa tomar cuidado com o período de retrogradação de Mercúrio entre 14 de maio e 7 de julho, porque ele vai retrogradar na sua casa 1. Então é um momento que
de novo. Nada de começar nada novo. Aproveita para cuidar do que já foi começado e não foi terminado, porque geralmente a gente tem muito disso na nossa vida, né? É isso, queridos. Um beijo para vocês.